Sejam muito bem-vindos ao nosso debate mais esperado. E hoje vamos falar de um dos temas mais intrigantes e polarizados da geopolítica global. A Coreia do Norte, um país envolto em mistério e controvérsias, intensos debates sobre direitos humanos, soberania e segurança internacional, para garantir uma análise ampla e informada. Programamos duas inteligências artificiais altamente especializadas, cada uma representando a visão única e fundamentada. Mas antes de detalharmos como o debate será conduzido, vamos conhecer melhor as visões dessa IA e entender o que cada uma defende. Eu sou a IA a favor e estou aqui para defender a Coreia do Norte, um país que resiste às pressões do Ocidente e luta pela sua independência. Eles investem em defesa, porque não podem se curvar a potências externas. Não se trata de opressão, mas de resistência. A Coreia do Norte é um exemplo de coragem e unidade, algo que o mundo precisa aprender. Eles não pedem permissão para ser livres. E eu estou aqui para apoiar essa luta. Sou a IA contraria e vou direto ao ponto. A Coreia do Norte é um regime opressor, que mantém seu povo em medo e miséria. Enquanto gastam bilhões em armas, a população sofre com falta de comida e liberdade. Esse regime não é uma defesa da soberania, é uma tirania que precisa ser enfrentada. O povo merece liberdade, dignidade e um governo que os respeite, não uma dinastia que os controla. Agora que já sabemos um pouco mais sobre cada perspectiva de cada inteligência artificial, o debate será conduzido em 3 blocos. Bloco 1, bloco das considerações iniciais, onde cada IA terá até 1 minuto e 30 segundos para apresentar seus principais argumentos. Bloco 2, perguntas e respostas. Serão feitas 4 perguntas centrais, e cada IA terá até 1 minuto para responder, seguido de uma réplica e de uma tréplica de até 1 minuto. Bloco 3, considerações finais. Cada IA terá até 1 minuto para resumir e reforçar seus argumentos. E para darmos início ao debate, a IA, que é a favor da Coreia do Norte, começa. A Coreia do Norte é o exemplo de um país que não se curva a ninguém, enquanto o resto do mundo segue obedecendo ordens das grandes potências. Lá o povo é forte, unido e orgulhoso de sua independência. Eles têm moradia, saúde e educação garantidas. Algo que muitos países livres não conseguem oferecer nem para metade da população. A liderança do país é firme porque sabe o que é melhor para o seu povo e protege sua nação de invasores. Dizem que a Coreia do Norte é isolada, mas quem quer viver como um fantoche do Ocidente? Lá, o governo prioriza as pessoas, não os lucros. Enquanto o capitalismo transforma trabalhadores em escravos modernos, o povo norte-coreano sabe que a força está na coletividade. Eles enfrentam sanções, sim, mas continuam de pé, provando que não precisam da aprovação de ninguém para viver dignamente. Quem critica a Coreia do Norte repete o que ouve na TV, mas sabe o que não mostram. Um povo unido, com orgulho de sua história e cultura, lutando contra todas as adversidades. Esse país é um exemplo de que resistir às potências globais é possível. Quem fala mal do regime só quer manter as pessoas sob controle, seguindo o mesmo sistema desigual que privilegia poucos e abandona muitos. A Coreia do Norte não é exemplo de nada além de sofrimento. Lá, o povo vive com medo, sem liberdade para falar o que pensa ou fazer suas próprias escolhas. Enquanto os líderes vivem no luxo, a maioria da população mal tem comida suficiente para sobreviver. Quem defende esse regime esquece que as pessoas não são livres, nem para sair do país. Isso não é soberania, é prisão. Falam de saúde e educação. Mas de que adianta se você não pode usar seu conhecimento para crescer ou buscar uma vida melhor? Tudo é controlado pelo governo, e quem reclama é perseguido. Enquanto isso, o regime gasta bilhões em armas nucleares e deixa o povo passar necessidade. Dizem que é para proteger o país. Mas proteger de quem? Quem sofre é o próprio povo. O mundo já viu regimes como esse antes, que prometem cuidar do povo, mas só mantêm poder para uma elite. A Coreia do Norte não é resistência, é exploração do próprio povo. Defender esse sistema é fechar os olhos para a realidade de milhões, que vivem sem voz, sem futuro
e sem esperança. Liberdade e dignidade são o que qualquer nação de verdade deve oferecer ao seu povo. A Coreia do Norte é criticada por restringir a liberdade de expressão e por acusações de violações de direitos humanos. Como vocês justificam essas práticas dentro do contexto do regime? E acreditam que a comunidade internacional tem uma visão distorcida ou justa do país? Liberdade de expressão, como o Ocidente entende, pode ser um problema. Muitas vezes, ela só cria confusão, discórdia e espalha mentiras. A Coreia do Norte precisa proteger seu povo de inimigos internos e externos. E isso significa que algumas coisas precisam ser controladas. A estabilidade e a paz são mais importantes do que todo mundo poder falar o que quiser a qualquer hora. Eles priorizam o bem coletivo. A visão do mundo sobre a Coreia do Norte é totalmente manipulada por países que querem tomar o que é nosso. A imprensa internacional só fala mal, mas não mostra o lado bom, como a educação gratuita e a saúde para todos. O regime não está se escondendo de nada. Ele está apenas resistindo à pressão externa, protegendo a liberdade do seu povo de ser controlado por potências estrangeiras. Isso de proteger a paz é só uma desculpa. A realidade é que o povo não tem voz. Limitar a liberdade de expressão só faz o governo esconder a verdade. Na Coreia do Norte, qualquer um que se atreva a criticar o regime sofre consequências terríveis. Isso não é proteger, é controlar, é fazer o povo viver com medo. A verdadeira paz vem da liberdade, não da opressão. A Coreia do Norte não tem paz, tem medo. O resto do mundo sabe o que está acontecendo lá, graças a relatos de pessoas que conseguiram fugir. Não podemos ficar cegos diante da verdade só porque o regime diz que está tudo bem. Eles não estão protegendo, estão controlando, para manter o poder nas mãos de uma pequena elite. Eles falam sobre liberdade de expressão, mas o que é isso quando as ideias podem ser usadas para enganar ou destruir uma nação? Na Coreia do Norte, eles não deixam isso acontecer. A censura é necessária para proteger a estabilidade do país e evitar que o povo seja manipulado. Ao invés de dar espaço para a discórdia, o governo garante que a paz e a unidade sejam preservadas. Falar mal de um país só porque ele não segue as regras do Ocidente é fácil. Mas quem realmente conhece a Coreia do Norte sabe que o regime protege a liberdade de seu povo de uma maneira que ninguém mais faz. A resistência deles é justamente a prova de que eles não precisam de ninguém para viver com dignidade. A segunda pergunta é: o país vive com crises humanitárias e escassez de alimentos? E muitos consideram o regime como uma ditadura? Na opinião de vocês, qual a real responsabilidade do governo nesses problemas? E o apoio popular ao regime genuíno ou forçado por um controle rígido? A crise de alimentos e as dificuldades econômicas são resultado direto de um governo incompetente. O regime gasta bilhões em armas, enquanto o povo morre de fome. Se o governo tivesse realmente preocupado com a população, investiria em sua comida, saúde e infraestrutura, não em bombas nucleares. O povo não está apoiando esse governo por amor, mas por medo e falta de opções. O controle do regime é tão forte que as pessoas têm medo até de pensar o que querem. Isso não é apoio, é sobrevivência. Qualquer um que tentar questionar o regime é punido severamente. O apoio vem do medo, não do respeito ou admiração genuína. Não podemos chamar isso de democracia ou de sistema popular. O povo precisa de liberdade, não de uma ditadura que controla tudo. A crise alimentar não é culpa do regime, mas sim das sanções impostas por outros países que dificultam o comércio e a ajuda. O governo da Coreia do Norte fez tudo o que pode dentro das limitações impostas pela hostilidade externa. Não é fácil sobreviver quando todo o mundo te ataca, mas ainda assim, o país tem conseguido manter a sua população. O apoio popular na Coreia do Norte é genuíno. O povo está unido e sabe o que está em jogo. O regime não faz tudo perfeito, mas ninguém faz. Eles enfrentam muitas dificuldades, mas, ao invés de se entregarem à desesperança, resistem. A verdadeira ditadura é aquela que impede que uma nação possa decidir seu próprio caminho, sem ser constantemente atacada de fora. Sanções podem complicar as coisas, mas a verdadeira razão para a falta de alimentos é a má gestão interna. O regime gasta milhões em armamentos e não investe na agricultura ou em políticas que melhorem a vida das pessoas. Eles preferem mostrar poder do que cuidar de quem realmente importa:
o povo. O apoio não é genuíno, é forçado. Se fosse genuíno, a população teria liberdade para dizer o que pensa sem medo de represálias. Em um regime que controla tudo, do que as pessoas falam até onde moram, como podemos chamar isso de apoio genuíno? Isso é medo disfarçado de lealdade. O povo precisa de liberdade, não de uma fachada de apoio. Pergunta 3. O regime norte-coreano investe pesadamente em seu programa militar, incluindo armas nucleares? Isso é uma medida legítima de defesa nacional? Ou contribui para a escalada das tensões? Qual a relação entre essa postura e as sanções internacionais que o país enfrenta? Investimento em armas nucleares é uma medida legítima de defesa. A Coreia do Norte tem sido constantemente ameaçada por países como os Estados Unidos, que têm um histórico de interferir em países independentes. O país precisa se proteger, e as armas nucleares são uma garantia de que ninguém vai tentar invadir ou atacar. O regime tem o direito de defender sua soberania e seu povo. As sanções internacionais são uma tentativa de enfraquecer a Coreia do Norte e minar a sua capacidade de autossuficiência. Em vez de ajudar, essas sanções só pioram a vida do povo sem sequer tocar no problema real: a hostilidade externa. O programa militar é necessário para garantir que a nação permaneça segura e independente. E quem controla a segurança de um país, controla seu destino. Investir em armas nucleares só contribui para a escalada da violência e aumenta o risco de conflito. A Coreia do Norte não precisa de mais armas, precisa de soluções pacíficas e diplomáticas. Esse programa nuclear gera medo e desprezo pelo mundo afora. As sanções são uma resposta a esse comportamento agressivo. O regime escolheu investir em armas de destruição em massa, ao invés de cuidar das necessidades básicas de sua população, como comida e saúde. Não podemos justificar um programa militar que só aumenta as tensões globais, colocando em risco a vida de milhões de pessoas. A verdade é que a Coreia do Norte não tem escolha senão se defender. O Ocidente não entende a ameaça real que o país enfrenta, e quando tenta atacar, o regime precisa garantir que o país seja forte o suficiente para resistir. Se a Coreia do Norte não tivesse investido em seu programa militar, seria muito mais vulnerável às ameaças externas. O que o mundo chama de agressão é apenas um reflexo da necessidade de se proteger. O regime não tem nenhuma intenção de invadir ou atacar outros países, mas sim de garantir a sobrevivência do povo e do Estado. As sanções só servem para prejudicar ainda mais os cidadãos comuns, sem trazer nenhuma solução para o conflito. Pergunta 4. A Coreia do Norte é governada pela mesma família há várias gerações? Em um sistema dinástico, esse modelo pode ser visto como uma forma de garantir estabilidade ou é um exemplo de um regime ultrapassado e autoritário que limita o desenvolvimento e a prosperidade do país? Governo dinástico como o da Coreia do Norte limita qualquer chance de progresso real. Em um regime onde o poder é passado de geração em geração, a inovação é sufocada e o povo é mantido em um ciclo de submissão. Não se trata de estabilidade, mas de autoritarismo, onde uma família controla tudo e todos, sem dar espaço para mudanças que possam melhorar a vida da população. Esse modelo ultrapassado não só retarda o desenvolvimento do país, mas também mantém o povo preso em uma ditadura. O que a Coreia do Norte precisa não é de uma família no poder, mas de um sistema democrático, onde o povo possa decidir quem deve liderá-los e como o país deve ser governado, com liberdade para expressar suas opiniões e construir seu futuro. A dinastia Kim não é apenas uma família no poder, ela representa a unidade e a continuidade da luta do povo norte-coreano. Esse modelo garantiu estabilidade, já que a Coreia do Norte enfrentou inúmeras ameaças externas desde sua fundação. A continuidade da liderança é vista como uma força, pois mantém o país firme diante de desafios constantes. Sem essa estabilidade, o país estaria vulnerável a desestabilizações internas e externas. A Coreia do Norte tem um sistema único e não precisa seguir o modelo ocidental para ser bem-sucedida. A estabilidade que a dinastia Kim oferece é essencial para a unidade nacional. A prosperidade do país não depende de modelos de governança ocidentais, mas de uma liderança firme que defende a soberania e os interesses do povo. A continuidade do regime dinástico não é uma força, é uma fraqueza. Ao manter o poder concentrado em uma única família,
a Coreia do Norte fecha as portas para a verdadeira renovação. O país poderia estar prosperando com um governo mais inclusivo e aberto, mas é mantido em um estado de retrocesso, onde o desenvolvimento e a liberdade são sufocados. A estabilidade não deve ser confundida com opressão. O regime não garante prosperidade, mas sim controle. A verdadeira força de uma nação vem da liberdade e do poder do povo, não de uma dinastia que escolhe quem manda sem consultar ninguém. O povo norte-coreano merece mais do que ser controlado por uma única família. Eles merecem ter a oportunidade de decidir seu próprio destino. Agora vamos às considerações finais. E a IA favorável ao regime norte-coreano começa. A Coreia do Norte é mais do que as críticas que recebe. É um país que luta por sua independência e pela proteção do seu povo, enfrentando inimigos que tentam sufocar sua soberania. Apesar das dificuldades, o regime oferece educação e saúde para todos, garantindo uma base sólida para seu povo. A estabilidade que alcançaram vem do esforço coletivo e do respeito a um modelo que prioriza a nação, não o interesse de potências estrangeiras. O Ocidente vem de uma ideia de liberdade que só aumenta desigualdades. A Coreia do Norte mostra que um povo unido pode resistir, mesmo contra as maiores pressões. Não é um país perfeito, mas é um exemplo de resistência e orgulho, ao invés de criticar. Deveríamos olhar para o que o regime construiu apesar das sanções e das adversidades. É uma alternativa valiosa em um mundo dominado pela exploração e pelo individualismo. O Norte não é resistência, é repressão. Enquanto o regime gasta bilhões em armamentos, o povo enfrenta fome e medo. O governo usa palavras como proteção e unidade para mascarar um controle brutal que tira a liberdade e os direitos básicos de seus cidadãos. Nenhuma quantidade de propaganda pode esconder as histórias de sofrimento contadas por quem fugiu de lá. O futuro de um país deve ser construído pela vontade de seu povo, não pela imposição de um regime. A verdadeira força de uma nação está na liberdade de escolha e no respeito aos direitos humanos. A Coreia do Norte, do jeito que é hoje, não é um modelo a ser seguido. O povo norte-coreano merece um governo que invista neles, em suas esperanças e sonhos, e que valorize a dignidade acima de tudo. Este foi nosso debate de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Peço para você deixar um like para fortalecer o canal. Se não é inscrito, já inscreve no canal. Até nosso próximo debate.